O último filho de Zeus capítulo 1. O estranho na tempestade. A chuva caía como um julgamento sobre a vila costeira de Aethelgard, transformando as ruas de paralelepípedos em rios de lama e sombra. Relâmpagos rasgavam o céu cor de carvão, 3 lanças de luz irregulares que iluminavam o porto antes de mergulhar o mundo de volta na escuridão. Abigail da Tessália não acreditava em deuses. Ela acreditava no que podia tocar. A lã áspera de seu manto de médico, o gosto amargo do chá de casca de salgueiro, o peso de uma criança febril em seus braços. Ela acreditava na ciência dos humores e na misericórdia do ópio. Mas, enquanto cambaleava pela tempestade, com sua bolsa de couro apertada contra o peito, sentiu algo ancestral observando-a da própria tempestade. Crack-bum! O trovão falou como uma voz que parecia quase palavras. Ela o encontrou nas ruínas do templo nos arredores da vila, o que os moradores chamavam de lugar antigo, onde nenhum sacerdote acendia incenso há 3 gerações. Ele jazia entre colunas caídas, o corpo encolhido como um ponto de interrogação contra o mármore. A princípio, ela pensou que estivesse morto. Sua túnica estava rasgada, revelando uma pele que parecia brilhar com uma tênue luminescência própria, como se o luar tivesse sido entrelaçado em sua carne. Senhor! Abigail ajoelhou-se, seus instintos de médica sobrepondo-se à cautela. Ela pressionou 2 dedos em sua garganta. O pulso sob seu toque estava errado. Forte demais. Cada batida do coração parecia ondas quebrando contra penhascos, como o ritmo profundo da própria terra. Nenhum coração humano batia com tanta força. Seus olhos se abriram. Eram da cor de nuvens de tempestade atravessadas por relâmpagos, cinza, prata e um azul impossível, mudando como o próprio céu. Abigail engasgou e tentou se afastar, mas a mão dele segurou seu pulso com uma delicadeza que continha uma força infinita. Vê! Ele sussurrou. Não era uma pergunta. Vejo um homem atingido por um raio, mentiu ela, com a voz trêmula. Você precisa de abrigo. Minha casa, não. Ele se sentou como uma graça fluida e desumana, e Abigail viu que seus ferimentos, as queimaduras, os hematomas, já estavam desaparecendo como a névoa da manhã. Você enxerga através, filha da Tessália. Sua avó era o oráculo de Dodona antes do silêncio chegar. O sangue se lembra, mesmo quando a mente esquece. Ele se ergueu em toda a sua altura, e Abigail compreendeu que não estava olhando para um homem. A chuva se abriu ao seu redor como uma cortina. O vento se acalmou em sua presença. Ele veste a mortalidade como uma roupa mal ajustada, e por baixo dela, por baixo dela, ela pressentiu algo vasto, terrível e solitário. Quem é você? Sussurrou ela. Ele sorriu, e por um instante, ela viu a verdade. Um trono de trovão, águias com olhos de chama, o reino de nuvens, julgamento e poder eterno e ardente. Sou o último que se lembra de quando sua espécie era nova, disse ele. Sou o trovão que julga, o relâmpago que purifica. Sou Zeus pai helênico, rei do Olimpo, pai dos deuses e dos homens. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com algo parecido com curiosidade. E estou morrendo. Abigail riu, um som histérico que morreu em sua garganta quando viu que ele não sorriu. Os titãs se agitam no Tártaro, continuou ele, a voz baixando para um sussurro que, de alguma forma, preencheu o templo em ruínas. Os antigos pactos se desfazem. Meus irmãos e irmãs desaparecem em mitos, em sussurros, nos espaços entre as estrelas. Eu sustentei o céu por eras, médica. Carreguei o peso da adoração, da oração e do sacrifício. Mas até mesmo os deuses devem responder por seus pecados. Ele se virou, e ela viu seus ombros, largos como montanhas, curvarem-se com um cansaço que nenhum imortal deveria possuir. Meu filho, disse ele. Meu último filho. Ele não deve ser encontrado. Nem pelo ciúme de Hera. Nem pela fome de Hades. Nem pelos titãs que desfariam a própria realidade para provar a liberdade novamente. Abigail encontrou sua voz. Você tem muitos filhos. Heróis. Semideuses. Hércules, Perseu, mortos. A palavra caiu como uma pedra. Partiram para o Elísio, Asfódelo ou para os lugares escuros além da minha visão.
A era dos heróis terminou quando a sua espécie deixou de acreditar neles. Minha semente se espalhou por 10.000 anos de mulheres mortais, e cada filho sangrou, morreu e virou pó. Até agora, ele se virou para ela, e seus olhos, aqueles olhos terríveis e belos, continham algo que ela jamais esperaria ver no rosto de um deus. Medo. Esperança. Amor. Um som como o de um vento impetuoso, como o bater de 1000 asas invisíveis. O ar ao lado de Zeus se abriu, e um jovem surgiu, esguro e ágil, com sandálias aladas que vibravam com raios aprisionados e um caduceu que parecia dobrar a realidade em torno de suas espirais serpentinas. Ele se movia como o próprio pensamento, para lá e para cá simultaneamente, seus olhos penetrantes, astutos e ancestrais além de sua aparência juvenil. Meu senhor, disse ele, curvando-se com um gesto que, de alguma forma, conseguia ser respeitoso e irreverente ao mesmo tempo. Chamou Hermes. A voz de Zeus carregava o peso de uma ordem, mas também, Abigail percebeu, algo como afeto. A médica vê a verdade. Ela reconhece meu rosto. O olhar de Hermes se voltou para Abigail, avaliando-a num instante. Perigosa, disse ele. A memória é contagiosa, pai. Uma testemunha verdadeira se torna 10.000 crentes. Crentes se tornam adoradores. Adoradores se tornam necessário. Zeus ergueu a mão, e Hermes se calou. Ela guardará o segredo. Não guardarás, filha da Tessália? Abigail queria recusar. Queria correr de volta para sua cabana, para suas ervas, seus pacientes e seu mundo seguro e racional, onde deuses eram histórias e relâmpagos eram apenas fenômenos climáticos. Mas ela olhou naqueles olhos cor de tempestade e viu o próprio universo, galáxias girando, mundos nascendo e morrendo, o ciclo infinito de criação e destruição que aquele ser governava desde antes de a linguagem humana ter palavras para o tempo. E viu um pai, aterrorizado por seu filho. Sim, sussurrou ela. Guardarei seu segredo. Zeus assentiu, e algo em sua postura relaxou. Meu filho está escondido onde nem mesmo eu consigo vê-lo claramente, uma linhagem mortal tão diluída, tão dispersa por gerações, que nenhum olho divino consegue rastreá-la. Ele nada sabe sobre sua herança. Acredita ser inteiramente humano, como sua mãe acreditava, e a mãe dela antes dela. Inteligente, admitiu Hermes, suas sandálias aladas batendo um ritmo nervoso contra o mármore. Hera procurou por séculos. Os espiões dos titãs infestam cada sombra. Mas um deus escondido na humanidade. Invisível. Até que o momento chegue, disse Zeus. Até que os titãs quebrem suas correntes. Até que o último pacto falhe e o caos ameace engolir o cosmos ordenado. Ele se voltou para Hermes, e sua voz tornou-se o próprio trovão, sacudindo as ruínas, fazendo os ossos de Abigail vibrarem com seu poder. Você observará. Você esperará. Você não contará a ninguém, nem a Atena, nem a Apolo, nem mesmo a si mesmo em sussurros, onde o menino está, ou em quem ele se tornará. Hermes colocou a mão sobre o coração, o caduceu brilhando com uma luz repentina. Pelo estige, pelo trovão, pelo trono que foi, que é e que será, eu juro, pai. O segredo está selado. Zeus estendeu a mão e tocou o rosto de seu mensageiro, um gesto tão terno que pareceu surpreender ambos. Você sempre foi a minha favorita, sabia? Os outros acham que é porque você é útil. É porque você é bondosa. A máscara astuta de Hermes se quebrou, por um instante, revelando algo cru, jovem e desesperadamente solitário. Então ele sorriu, com toda a malícia de novo. A bajulação não me fará quebrar meu juramento, velho. Eu sei. Zeus se voltou para Abigail. Você sonhará com esta noite, médica. Acordará acreditando que foi febre, ou ópio, ou loucura. Mas alguma parte de você, alguma parte profunda, que se lembra, saberá a verdade. Quando chegar a hora, quando o mundo precisar de um herói novamente, você o reconhecerá. Você o ajudará, se puder. Como eu o reconhecerei? Perguntou Abigail. Zeus olhou para o céu, onde a tempestade começava a se dissipar, revelando estrelas que pareciam repentinamente mais próximas, mais vivas, do que nunca. Ele será aquele que sobreviverá, disse ele. Quando todos os outros caírem.
quando a própria esperança morrer. Ele se levantará, lutará e se recusará a se ajoelhar. Esse é o meu presente para ele, a minha maldição sobre ele, essa vontade obstinada e impossível de perseverar. Ele começou a desaparecer, tornando-se translúcido, tornando-se tempestade, luz e memória. Pai! Hermes chamou, com pânico genuíno na voz pela primeira vez. Para onde você vai? Para enfrentar o que vier, respondeu a voz de Zeus, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. Para ganhar o tempo que puder. Para ser, uma última vez, o rei do Olimpo. E então ele se foi, restando apenas o cheiro de ozônio e o eco do trovão. Hermes permaneceu imóvel por um longo momento, suas sandálias aladas imóveis. Então, voltou-se para Abigail com olhos que não continha calor algum, apenas a distância fria e calculista de um deus que vira civilizações ascenderem e caírem antes do café da manhã. Você não se lembrará de nada, disse ele, erguendo seu caduceu. Pai. Não, disse Abigail, surpreendendo-se. Vou me lembrar de tudo. Hermes fez uma pausa. Você me desafia? Não desafio nada. Simplesmente escolho. Ela endireitou a coluna, encarando seu olhar divino com a mesma obstinação que usava com pacientes febris que recusavam seus remédios. Ele me pediu ajuda, algum dia. Como posso ajudar se não me lembro? Por um longo momento, eles se encararam. Então Hermes riu, um som como sinos de prata, como vidro quebrando, como alegria e tristeza entrelaçadas. Ah, eu gosto de você, mortal. Muito bem. Guarde sua memória. Mas saiba disto, ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor impossível de sua natureza divina, a velocidade e o caos contidos em sua forma esguia. Se você falar desta noite, se escrever sobre ela, se sussurrá-la para amantes, sacerdotes ou para seu próprio reflexo, eu saberei. E farei você esquecer tudo. Seu nome. Sua habilidade. O rosto de sua própria mãe. Entendeu? Entendo, disse Abigail, embora sua voz tremesse. Ótimo. Ele deu um passo para trás, e a fenda na realidade se abriu novamente atrás dele. Cuidado com ele, doutor. O último filho de Zeus caminha entre vocês agora mesmo, inconsciente, informe, aguardando a tempestade que o despertará. Ele desapareceu. Abigail ficou sozinha nas ruínas, a chuva agora suave, quase terna. Ela tocou o pulso onde Zeus a havia segurado, esperando encontrar queimaduras. Em vez disso, sentiu apenas calor. Um calor fraco e persistente, como a lembrança do verão no inverno. Ela caminhou para casa ao amanhecer e não se esqueceu. Ela anotou tudo, cada palavra, cada detalhe impossível, em um diário que escondeu sob o assoalho. E pelo resto de sua longa e comum vida, observou os rostos de estranhos, imaginando qual deles carregava o trovão nas veias, qual deles seria chamado quando o mundo precisasse ser salvo. Ela nunca o encontrou. Mas nunca parou de procurar. E em algum lugar, numa cidade que ainda não existia, nasceu um menino de uma mulher que morreria no parto, um menino de olhos cor de tempestade que cresceria acreditando ser apenas um homem comum, sem nada de especial, até o dia em que o céu caiu e o último filho de Zeus descobriu que